Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versos de 42 a 52. Quando iam saindo, Paulo e Barnabé, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quando toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus, mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor foi divulgada por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Queridos irmãos, essa é a sequência da última mensagem, também baseada em Atos 13. Começamos em Atos 13, capítulo 1, em Antioquia. Lá está Paulo e Barnabé, chamados pelo Espírito para a obra missionária. Pela primeira vez, pelo mover do Espírito, e não mais por uma perseguição, uma dispersão por conta da perseguição, a igreja faz deliberadamente missões transculturais, missões saindo daquela igreja local para outros povos, outras nações, outras etnias, para levar a palavra do Evangelho. E eles chegam lá em Creta, nós já pregamos sobre isso. Eles pregam a palavra agora, eles vão para Perge, não pregam, mas entram no sul da Galácia e chegam a Antioquia da Pisídia, e agora, dentro da sinagoga judaica, com muitos judeus e devotos, prosélitos, gentios, pagãos convertidos ao judaísmo, fartos do paganismo, da idolatria, do medo, do pavor, dos espíritos maus, das idolatrias hediondas que promoviam inclusive o sacrifício de crianças, fartos de todo aquele paganismo, de todo aquele animismo, de adorar a natureza, de adorar os astros, de adorar falsos deuses e suas representações materiais, os ídolos. Eles convertem-se
ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aprendem com Moisés, no livro de Gênesis, que os astros não são entidades para serem adoradas, foram criadas e criados para servir a criatura humana, coroa da criação. Eles agora conhecem o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, uma congregação mista, composta de judeus e de gentios convertidos, gentios tementes, agora já deram o primeiro passo. Mas Deus, pela sua misericórdia, através de Paulo e Barnabé, levará a mensagem de salvação, de que o Cristo de Deus, o Messias de Deus, é Jesus Cristo. E na sinagoga, eles pregaram dizendo: ficai sabendo, não aleguem ignorância, ficai sabendo que por meio dele, e somente por intermédio, através de Jesus Cristo, vos é anunciado o perdão de pecados. Somos pecadores e os nossos pecados, Deus está disposto a perdoá-los, e o perdão de Deus é justo, porque ele está calcado no sangue derramado por Cristo, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, porque Deus não deixou os nossos pecados impunes, ele os puniu em seu Filho na cruz do Calvário. Por isso, pelo sacrifício de Jesus Cristo, vos é anunciado o perdão de pecados. Deus é galardoador dos que o buscam. Ele quer perdoar aqueles que se arrependem dos seus pecados, com base na cruz, com base no sacrifício do seu Filho amado. Também pregaram que por meio dele, através dele, pela mediação de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado, é declarado diante de Deus inocente, sem culpa e, portanto, não mais condenado. Agora, por meio de Cristo, nós encontramos a absolvição de Deus. E Paulo deixou claro, e Barnabé, que eles, de maneira equivocada, quiseram ser aceitos por Deus com base nos seus méritos, com base na sua obediência, mas nunca, jamais conseguiram êxito. Não obtiveram nenhum tipo de êxito tentando se salvar pela sua própria obediência. E essa mensagem da graça, da maravilhosa graça de Deus, impactou de tal modo aquela congregação, que quando eles terminaram, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras, o Evangelho, no sábado seguinte. Vejam a fome e a sede de Deus. Vejam o quanto o Evangelho é poderoso, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem maravilhosa, não é uma mensagem que constrange o coração do homem, é a mensagem de que em Cristo há esperança para quem se arrepende e para quem crê. A palavra de Deus diz que a reunião acabou, judeus e gentios devotos convertidos seguiram Paulo e Barnabé, agora já fora da sinagoga, e eles os encorajavam a perseverar na graça de Deus. É muito interessante, porque Paulo escreveu para todas as igrejas que eles plantaram nessa primeira viagem missionária que ficava no sul da Galácia. A carta de Paulo aos Gálatas incluía os convertidos de Antioquia da Pisídia. E nós, ao lermos a carta aos Gálatas, descobrimos que após a saída do apóstolo, judeus começaram a pregar a necessidade da circuncisão, a necessidade de guardar o sábado, a necessidade de obedecer à lei para ser salvo. E isso trouxe um grande e grave problema. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando esta mensagem chega lá em Antioquia, lá
de onde eles saíram, houve uma grande confusão e eles subiram para Jerusalém quando houve o primeiro concílio, a primeira grande reunião da liderança da igreja para resolver aquela disputa. E ao final daquela resolução, uma carta com recomendações. Mas o apóstolo já havia escrito para os Gálatas, para que eles soubessem que eles deveriam perseverar na graça de Deus. A salvação é pela graça, porque esse favor imerecido de Deus é a única esperança de salvação. E a santificação é pela graça, e a glorificação é pela graça. Tudo é pela graça. Você é salvo pela graça. Você não conserva a sua salvação pelas obras e pelo mérito. É pela graça de Deus que você conserva a sua salvação. E eles os encorajaram para que perseverarem na graça, continuem dependendo da graça de Deus. Não é pelo mérito, não é pelo esforço, é pela graça que vem sobre vós com o poder do Espírito para a vossa santificação, para a vossa futura glorificação. Não voltem a acreditar que vocês serão salvos pela obediência. Os salvos obedecem, a obediência não salva. A salvação não é pelas obras, mas os que são salvos pela graça praticam as boas obras. A salvação é graça, é amor, é dádiva de Deus. Não voltem, não retrocedam para praticar e obedecer às obras da lei, para obter mérito diante de Deus e conquistar a vossa salvação. Ele os encorajou, perseverem na graça, dependam da graça de Deus, dependam da graça de Deus. Paulo e Barnabé, queridos irmãos, voltaram no sábado seguinte e Lucas diz que quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a mensagem do Deus Altíssimo, ela atrai a alma humana, ela satisfaz o coração humano, porque é a verdade que liberta, que esclarece e que traz esperança. Por isso, quase toda a cidade, no sábado seguinte, e isso provocou a inveja dos judeus, que blasfemando contra Cristo, contradizendo a pregação do Evangelho, eles refutavam os apóstolos. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Existem várias passagens no livro de Atos, onde a coragem para pregar em meio ao perigo, porque eles podiam ser apedrejados, eles poderiam ser agredidos, e quando eu prego daqui, e não estou sentindo medo nenhum de ninguém, pode ser que tenha alguém querendo me bater, mas eu não sei, então eu não estou com medo de ninguém. Mas naquela época, Paulo sabia que o que ele ia dizer, ele corria risco de vida. E o Evangelho deixa claro, e o livro de Atos, que toda a coragem para pregar corajosamente vinha do Espírito de Deus. Ela era produto da plenitude do Espírito Santo. Por natureza, nós somos covardes, nós nos acovardamos, nós queremos nos preservar, nós não queremos correr riscos, e quando nos atrevemos a dizer o que deve ser dito com toda a coragem, não é a valentia da carne, não é a ousadia do incauto, do soberbo, do autossuficiente, é uma coragem que toma conta de nós para abrir a nossa boca e dizer o que deve ser dito, mesmo sabendo que poderemos colher consequências adversas. Corajosamente,
porque eles estavam cheios de fé e do Espírito Santo. E eles pregaram dizendo: era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós, judeus, a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: primeiro para o judeu, depois para o gentio. Essa era a ordem. Por isso a estratégia do apóstolo era entrar nas sinagogas e pregar para os judeus. E esta expressão, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, era necessário, é sinônima de é da vontade de Deus. Era necessário, era da vontade de Deus que, em primeiro lugar, que os judeus fossem priorizados, que eles ouvissem a palavra de Deus. E eles acabaram de ouvir. Portanto, vejam o quanto Deus é misericordioso em lhes proporcionar a oportunidade de ouvir a palavra da salvação. Em segundo lugar, Paulo e Barnabé declaram: visto que a rejeitais, eles rejeitaram o Evangelho, eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram a palavra de Deus, visto que não vos considerais dignos da vida eterna. Quando Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho, deixaram claro que a vida eterna é dádiva de Deus, é dom de Deus. E eles diziam: nós não somos merecedores de receber gratuitamente a vida eterna. Por isso eles queriam obedecer à lei para conquistar por mérito, por esforço, a vida eterna. E quando você quer conquistar por mérito, por esforço, pelo que você é e o que você faz a vida eterna, você quer prescindir de Deus e você quer dizer: Deus, Cristo morreu para me salvar, mas eu obedeci, eu fui fiel, e você quer roubar de Deus a glória, porque a salvação, do princípio ao fim, é 100% graça de Deus. Você só contribui com os seus pecados, sua culpa e sua condenação. Eles não se julgaram dignos da vida eterna. Como receber? E hoje muita gente diz: como é? Para receber a vida eterna, é só receber, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que conquistar, porque tudo na vida é produto de trabalho, é produto do mérito. Se você quer ser alguma coisa e ter alguma coisa, você tem que trabalhar, estudar, se esmerar, se dedicar, conquistar. É assim que funciona, é assim que deve ser. Mas no que diz respeito à vida eterna, ninguém conquista, ninguém é digno. Por isso ela é dada por amor. Deus nos dá a vida eterna. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a vida eterna é dádiva da graça de Deus. Mas os judeus não se consideraram dignos de receber gratuitamente pela graça a vida eterna. Por isso a rejeitaram. Como muita gente diz: matou, roubou, foi preso, agora virou crente. Agora tudo que foi é apagado. Como é que pode? Porque não conhecem a grandeza da graça e o poder restaurador para quem se arrepende genuinamente e deposita toda a sua fé no Filho de Deus, na sua pessoa e na sua obra. Deus salva, Deus concede vida eterna a quem se arrepende e crê. Deus não quer que você morra e se perca eternamente. Deus não quer que você, ao morrer, vá para as densas trevas, para o inferno. Deus quer lhe dar a vida eterna. Mas é necessário arrepender-se e crer, porque ela está fundamentada
no sacrifício de Jesus. Eles não se consideraram dignos. Então o apóstolo Paulo compartilha uma passagem de Isaías, quando Deus falou para o servo lá de Isaías, o servo desobediente que era Israel, e depois o servo sofredor que é Jesus, e no lugar de Israel, o servo desobediente que foi colocado para ser luz para os gentios. Deus já havia revelado que Israel estava posto para levar a sua mensagem às nações. Os gentios, as nações, as gentes, os povos sempre fizeram parte do plano de Deus. Deus disse a Abraão: através da tua descendência, todas as etnias, todas as famílias, todas as nações serão abençoadas. Mas os judeus se consideraram os queridinhos de Deus, eles se consideraram os privilegiados de Deus, os únicos que seriam salvos, e não entenderam que a sua eleição era para cumprir uma missão de levar a todas as nações o Evangelho. Agora a igreja é a serva que substitui o servo desobediente. Israel é a igreja agora que foi colocada como luz para os gentios, para ir aos 4 cantos da terra com a mensagem da redenção. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ouvindo isso, os gentios, os não-judeus, os tementes a Deus, aqueles prosélitos que estavam ali presentes, convertidos ao judaísmo, eles se alegraram e eles glorificaram a palavra de Deus. Paulo orava para que a palavra de Deus fosse glorificada, porque quando a palavra de Deus salva, ela é glorificada pelo seu poder redentor, e o Senhor é glorificado porque Ele a pronunciou. A alegria e a palavra de Deus foi glorificada. E Lucas nos diz: e todos que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Todos os que foram destinados. E Paulo nas suas cartas fala: predestinados para a vida eterna creram. Todos. Agora vejam, será, meus irmãos, que Deus é injusto? O Evangelho foi pregado, em primeiro lugar aos judeus, mas eles rejeitaram o Evangelho. Eles não se consideraram dignos da vida eterna. Eles blasfemaram o nome de Jesus. Eles refutaram e fizeram uma contradição à pregação da palavra. Quem é o responsável porque eles não creram? Eles mesmos. A palavra de Deus, ela ensina que Deus é soberano na salvação, mas ela não elimina jamais a culpa, a responsabilidade das decisões tomadas pelo homem. A Bíblia ensina simultaneamente que Deus é soberano e predestina para a salvação. Os homens são moralmente responsáveis pelas escolhas que fazem. A explicação teológica é: eles se perderam porque rejeitaram a palavra. Eles se perderam porque não se consideraram dignos da vida eterna. Eles se perderam porque blasfemaram o nome de Jesus. Eles se perderam porque eles refutaram a palavra de Deus. Mas os que foram salvos porque Deus os destinou para a vida eterna. E Lucas faz este comentário teológico: todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Entrará no céu os que foram destinados por Deus para crer.
entrará no inferno aqueles que de livre e espontânea vontade rejeitaram a palavra, blasfemaram contra Cristo, não se julgaram dignos da vida eterna e, portanto, ficaram refutando as maravilhosas verdades de Deus. É um mistério que nenhum de nós explica. O fato de que Deus é soberano e o ser humano é moralmente responsável pelas decisões que toma. Ninguém chegará no juízo final e dirá: Deus, eu fui condenado porque não fui predestinado. Cada um dirá: eu estou aqui porque eu rejeitei Cristo. Eu blasfemei o nome de Jesus. Eu rejeitei o Evangelho. Eu quis me salvar pelas minhas obras. E todo o que entrar no céu dirá: eu estou aqui pela maravilhosa graça de Deus. Quem for condenado, o será por sua própria culpa. E quem for salvo, será salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, meus irmãos, nós pregamos o Evangelho, porque Deus, queridos irmãos, Ele faz esta obra. Está escrito em Atos 16 que o Senhor abriu o coração de Lídia para acolher as coisas que Paulo dizia. Está escrito também no livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, que é Deus quem abre a porta da fé. É Deus quem abre a porta da fé. Se Deus não abrir a porta da fé, ninguém entra. Então, o texto nos diz que a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região do sul da Galácia, mas os judeus incitaram mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território, mas estes sacudindo contra eles o pó dos pés. Os judeus, quando entravam num território estrangeiro, ao sair daquele território, eles sacudiam o pó dos seus pés para dizer: toda a impureza de vocês, gentios, tudo que pudesse ter ficado comigo, até o pó, eu sacudo. Vocês são pagãos, vocês não têm Deus. E Jesus ensinou: trate os judeus como pagãos e como gentios, se eles rejeitarem o Evangelho. Ao pregar o Evangelho, eles não aceitam, sacudir o pó dos pés contra eles, dizendo: vocês são tão ímpios quanto os gentios. Parem de dizer que somos filhos de Abraão, porque Deus pode destas pedras suscitar filhos para Abraão. O verdadeiro Israel de Deus é um remanescente, é o resto, é uma pequena parte que se arrepende e crê. E a palavra de Deus diz que eles partiram para Icônio, mas os discípulos, agora todos os judeus e gentios que se converteram, creram. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, e agora Lucas assim os descreve. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você dá lugar à verdade libertadora do Evangelho na sua vida, você, pela graça, se torna um discípulo. E o resultado é alegria e plenitude do Espírito Santo, independentemente se você sofrerá perseguições por causa da sua fé, incompreensões por causa
de Jesus Cristo, você experimentará grande alegria. Por quê? Porque não há maior alegria do que saber que Deus misericordiosamente nos salvou. Nós vamos morrer, é questão de tempo. Talvez uns aqui tenham meses, outros um ano, outros mais anos. Não demora muito. Todos nós vamos passar, todos nós morreremos. E você, ao morrer, você vai para Deus, você tem a vida eterna, tem alegria maior do que você saber: eu sou um pecador indigno, mas Deus me amou, Deus me deu o seu Filho. Eu ouvi o Evangelho pela graça maravilhosa de Deus. O meu coração foi tocado e visitado. Deus perdoou os meus pecados. Eu creio, eu sou salvo. Você pode dizer: mas eu sofro tanto. Mas você pode rir do seu sofrimento, porque eles estão com os dias contados. Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Haverá um novo céu, uma nova terra. Cristo ressuscitou, há uma nova vida, há uma vida eterna. Há um novo céu e uma nova terra. É promessa de Deus. Tem maior alegria do que ter certeza de que, apesar do nosso demérito, com fundamento no mérito de Cristo, pela graça de Deus, somos salvos. Como pastor já há 37 anos, eu já visitei pessoas no leito e já estive com pessoas que partiram segurando na minha mão. E quando uma pessoa tem Deus, ela parte em paz. Mas quando não tem Deus, é horrível, porque a pessoa não tem esperança. Há alegria maior do que você entrar no vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quando você entrar nesse vale, você não entra sozinho, o Senhor entra com você. E quando você abrir os seus olhos, você estará na presença de Deus, porque Ele prometeu vida eterna a quem se arrepende e crê. Tem alegria maior? A maior das dores nesta vida, o maior dos sofrimentos desta vida, não podem ofuscar a alegria da salvação. É a maior de todas as alegrias, saber: eu fui salvo. Tudo isso vai passar, mas Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Só Jesus Cristo salva. Se você quer o perdão dos seus pecados, se você deseja ser justificado e sentado no tribunal divino, então arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho. Eu convido você a entregar agora o seu coração a Jesus Cristo, a recebê-lo como seu Senhor e Salvador. O resultado será alegria, e Deus encherá você do seu espírito. E é por isso que uma pessoa, quando é salva, ela se torna uma pessoa feliz, porque aquele buraco, aquele vazio, dá lugar à santa, doce e maravilhosa presença de Deus, porque Ele nos enche do seu espírito. Eu convido você a orar, a baixar a sua cabeça, a orar, a entregar-se a Deus de todo o seu coração. Receba o Evangelho, aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.